vivo já no Renato está ao vivo no Face. Então a gente pode começar. Já começaremos. Só um minuto. Lá estamos ao vivo no Instagram também. Só esperar um pouquinho para o pessoal começar a entrar. Você está testando qual aí, Carol? Só me dá um ok se está tudo certo, está saindo som, isso, está tudo legal? O tempo das perguntas não acumula de um para o outro, termina sempre. Não, termina 5 minutos. Mas termina uma, Começa outra. se não gastar aquele tempo. Não. Isso. São 8 perguntas com 5 minutos cada uma de resposta e no final o senhor tem 5 minutos para apresentação e considerações No finais. início não tem apresentação. No início não, eu faço a apresentação do projeto, a Renata se apresenta, só apresenta o senhor pelo nome e a gente começa a entrevista. Tranquilo? Entrevista só com lista aqui. Os dois? Show. Então vamos lá. Eu vou pegar o teu microfone para dar boa noite e apresentar, tá? Boa noite, companheiros juniores, convidados, todos aqueles que nos assistem aqui de maneira virtual. Tenham todos uma ótima noite. Estamos aqui novamente nessa 6ª etapa do projeto Entrevistando o Futuro, trazendo mais um candidato para que vocês possam entender um pouco mais do que pretende cada candidato para a nossa cidade no próximo ano, para que o candidato possa responder às nossas perguntas, os nossos anseios como companheiros e perguntas que nós recebemos da sociedade chapecoense, e para que vocês possam ter clareza na escolha do seu voto. Esse é o objetivo do projeto Entrevistando o Futuro. Então a gente começa agora, nessa noite, a 6ª entrevista do projeto. Boa noite a todos, meu nome é Renata Pecoraro, eu sou membro da JC Chapecó e nessa noite estarei entrevistando o candidato Antônio Campos. Boa noite, candidato, seja bem-vindo. Boa noite, Renata. Boa noite a todas e todos que nos acompanham. Também aos nossos companheiros, camaradas do partido que estão aqui, nas candidaturas feitas, as candidaturas na Juventude Maria de Franco e das Mulheres de Luta. Então vamos à primeira pergunta. Um dos trechos da Carta de Princípios da Câmara Júnior Internacional é que a justiça econômica pode ser melhor obtida por homens livres através da livre iniciativa e que os governos devem ser de leis mais que de homens. Isso se aplica na sua ideia de gestão? Bom, quero dizer a cada um e a cada uma de vocês que o nosso partido, pelo nome já diz, nosso partido é socialista, né? Mas é um socialismo que prima por elementos fundamentais, que é a solidariedade e a liberdade. Então, apesar de não ser uma ideia liberal, nós temos uma concepção socialista de construção a partir da base social. Nossos princípios são a democracia, a participação e a justiça tributária. Por que isso? Porque nós entendemos que mesmo numa concepção liberal, se nós continuarmos com as práticas existentes hoje no mundo, a gente vai a uma decadência total. Então, a justiça tributária, a justiça fiscal, para nós, ela é fundamental para que a fiscalização e a cobrança de impostos ela seja proporcional à capacidade das pessoas, bem como ela seja capaz de atender às necessidades de manutenção do Estado. Também nós temos como objetivo, então, garantir igualdade de oportunidades, e essa igualdade de oportunidades ela decorre também de um processo de construção da justiça social. Portanto, acredito que isso vem bastante ao encontro, né, do que defende a JCI, e nós temos uma visão de Estado que ele precisa ser um articulador do desenvolvimento. Não um ente que é chamado à responsabilidade quando o sistema está em crise, como agora na pandemia.
né? Inclusive, isso é uma teoria já mundial de muitos economistas renomados, né? Que começam a ter essa visão. Uma outra coisa também importante para nós, do ponto de vista do Estado, é que ele precisa construir o equilíbrio, né? A liberdade do indivíduo, do cidadão, ela é fundamental. Agora, é preciso que tenha um limite quando começa o direito do outro. E aí entra o papel do Estado como moderador nesse processo. Um outro elemento também que nós visualizamos no Estado é garantir o estado de bem-estar social para toda a população. Então, esse elemento ele é crucial, porque a partir disso nós vamos ter as condições, então, para que os indivíduos tenham efetivamente garantido a sua liberdade de iniciativa. Porque quanto mais igual a sociedade, mais possibilidade de crescimento individual. E por último, do ponto de vista do Estado, né, é que ele seja republicano do ponto de vista de garantia de direitos. Nós não podemos, e é por isso que a nossa Constituição prima pela ideia da laicidade, pela ideia da igualdade de oportunidades, porque não é convicção religiosa, política ou de qualquer natureza que deve garantir os direitos das pessoas, mas sim a liberdade fundamental de indivíduo, de ser humano. E do ponto de vista de gestão, nós defendemos que nós não defendemos o Estado mínimo, isso é uma questão crucial para nós. Nós defendemos um Estado que seja capaz de atender às demandas necessárias por bem-estar da sociedade, principalmente nos serviços essenciais: saúde, educação, segurança pública, moradia, transporte coletivo e infraestrutura, inclusive a água, que é um dos elementos fundamentais para a nossa vida e que Chapecó não tem. Nós dependemos da chuva aqui para ter a garantia do abastecimento de água. Mas defendemos no serviço público a otimização dos recursos. Nós somos, pela responsabilidade também, que o serviço público tem que ser eficiente, e para ser eficiente ele tem que ter dois componentes fundamentais. O primeiro é da participação popular, e não uma mera participação para aprovar os atos do governo, mas uma participação em que realmente as pessoas conheçam pedagogicamente os impostos que pagam, por que pagam e o que é feito com o dinheiro, porque a partir daí elas vão valorizar o que têm. E por fim, isso vai trazer um elemento fundamental para a gente combater o grande mal do serviço público hoje e do Estado, que é a corrupção. Então, com transparência e com participação popular, a gente eliminar de vez o problema da corrupção, que ele não acontece apenas pela lei, nem pela moral dos grupos que assumem os governos. Ele demanda de um conjunto que vai realmente ser capaz de construir os elementos para impedir que as pessoas se apropriem daquele dinheiro que deveria reverter em benefício de toda a população. O senhor possui um plano de governo? Existe um prazo legal para a apresentação do seu plano de governo? Ou como você pretende administrar uma cidade de mais de 200 mil habitantes sem um planejamento prévio e ainda convencer de que votar no senhor será um bom negócio? Dentro deste plano, está em pauta uma reforma administrativa municipal para uma gestão mais eficaz, sem cargos comissionados e cargos de confiança? E você pretende recrutar algum vereador eleito, como já acontece por aqui, se for nosso prefeito? Bom, primeiro dizer que o PSOL participa pela primeira vez das eleições aqui em Chapecó. Não somos ninguém, não porque nós nos achamos melhor do que ninguém, nem pior, porque nós construímos em Chapecó, nos últimos 4 anos, concepções e ideias do que nós queremos para a cidade e para o interior de Chapecó. Então, o que nós vamos apresentar não é meramente uma suposição ou promessas de campanha. Porque dessa que é diariamente, né, e com uma produção cinematográfica para convencer o eleitor. Nós fazemos diferente. Nosso plano de governo está baseado no tripé. Primeiro, de critérios técnicos. Nós discutimos o plano de governo durante muito tempo, a partir da análise da legislação, do nosso plano de mobilidade, do nosso plano aqui de expansão e de diversas outras legislações que nós estudamos profundamente ao longo de mais de 2 anos de estudos e participação de diversas pessoas. Também o segundo elemento que eu já adiantei é o da participação popular. Nós tivemos participação de pessoas de diversos partidos, diversas ideologias, discutindo com a gente quais eram os melhores caminhos para que Chapecó realmente tivesse atendido os elementos necessários para a gente viver aqui
com dignidade, com segurança, em boas condições. Mas também tem um terceiro elemento que nós queremos tornar bem transparente para vocês, que são os elementos programáticos do próprio partido. E aí entra elementos fundamentais, como é o da mobilidade urbana, como é o coletivo, da moradia digna, de diversos pontos, então, que estão previstos no nosso Programa Nacional do PSOL. Dentro disso, nós temos uma relação, então, com o servidor público. Nós entendemos que o servidor público precisa, primeiro, ser valorizado regionalmente, e, por coincidência, amanhã é editor, então, fazer uma referência a todos os servidores públicos e dizer que o Brasil não é um paraíso de servidor público. O Brasil é um país que tem um número menor de servidor público que tem muitos outros países do mundo. O grande problema no Brasil são os privilégios de alguns grupos que têm dentro do serviço público, principalmente no legislativo, no judiciário, né, que prejudicam. Mas o servidor público ele é essencial para a garantia dos serviços para a população. Nós vamos em Chapecó um processo contínuo de capacitação e formação dos servidores públicos, para que senão vai acontecer ocorreu apenas do ponto de vista de divulgações colocadas a respeito dos servidores públicos. Agora, a outra coisa fundamental é a responsabilidade. Veja só, nós precisamos que o servidor seja valorizado, respeitado, mas que ele preste um bom serviço para a população, porque esse é o compromisso que o servidor deve ter. Sobre os cargos comissionados, quando nós iniciamos a pré-campanha, a primeira coisa que nós dissemos que não era possível o Chapecó ter 350 cargos comissionados. E nós propusemos um marco de no máximo 50%, e aí quero dizer que desses 50%, a metade tem que ser de mulheres. Porque é assim que o pessoal pensa, é assim que o pessoal acredita. Sobre os cargos comissionados, para vocês, que nós exigimos que o cargo comissionário tenha 2 critérios. Primeiro, competência técnica, mas também competência política. Porque não adianta ser um bom técnico se ele não se relacionar bem com a equipe para fazer um bom trabalho. E dizer que os eleitos, fizemos conta disso, e eles são eleitos para representar um determinado grupo social. Então, o ideal é que eles continuem representando aquele grupo, até porque nós não fazemos contrato para tirar um vereador, de repente, para acomodar um outro que não se elegeu. Essa não vai ser nossa prática, com certeza. Não temos relações de compadrio. Nós estamos fazendo aqui em Chapecó uma proposta inovadora e diferenciada. E dizer para vocês que não é admissível que um concurso, tal exemplo da UFFS, onde às vezes tem 50 candidatos para uma vaga. E tu vai colocar lá aquele que você considera o mais capacitado para fazer o trabalho. Mas depois você escolhe um comissionado que nem nenhuma competência técnica para mandar no cara. Aí não é possível a gente continuar assim, porque é por isso que Chapecó esteja numa situação como quem financia a sua campanha e com que objetivos, considerando que, em geral, pessoas não fazem doações e sim investimentos? E qual a sua visão sobre o fundão eleitoral? Você usou esse recurso? Bom, Renata, eu não fiz isso na primeira pergunta, mas quero cumprimentar a JCI pela importância das perguntas. Já tinha dito isso no individual, mas quero socializar aqui. Vocês são de parabéns, né, pelas perguntas elaboradas. Eu quero dizer a vocês, primeiro, que nós acreditamos na democracia. Se nós acreditamos na democracia, acreditamos na igualdade de oportunidades. Segundo, que a oportunidade é a condição de apresentar projetos. E vocês estão prestando também um papel extraordinário do ponto de vista da democracia, de nós podermos vir aqui e dizer o porquê o pessoal tem candidatura em Chapecó. Um outro elemento importante da democracia é a rotatividade no poder. Se nós não tivermos rotatividade, pode ter o melhor governo do mundo, mas não pode dizer que é uma democracia, né? Agora, veja só, que elementos garantem, então, a existência da democracia? Primeiro, partidos políticos consolidados. Não existe democracia sem partido político consolidado. Você pode ter qualquer outra coisa, mas não isso. Segundo, eleições. O outro elemento, voto secreto e universal.
Também é preciso que a gente tenha renovação na política. E ainda, novas propostas, essas desigualdades que eu falei se realizem. Agora, como é que acontece, por exemplo, do fundo partidário? Precisa colocar nosso programa. E nós sempre fomos favoráveis ao fundo partidário. E vou lhes dizer por quê. Primeiro, porque nós defendemos a democracia. Segundo, porque nós defendemos a igualdade de oportunidade que está lá na Constituição Federal. E como o Brasil é um país das desigualdades, um dos mais desiguais desse planeta, não é possível que a gente consiga trazer novas propostas sem ter participação pública. E parece muito dinheiro o fundo eleitoral, mas não é. Agora, o que nós discordamos do fundo eleitoral é que a gente tem uma distribuição desigual. Né? Se fosse numa democracia, o dinheiro que é público, deveria ser para todos com critérios. Aí não dá para você receber 20 mil para fazer uma campanha e outro receber 2 milhões porque continua desigual. Entende? Mas nós usamos o fundo eleitoral e o nosso partido, desde o seu princípio, desde 2004, ele proíbe doações de empresas e de empresários. E ele é mantido, sim, Renata, e os que nos acompanham, por dinheiro de pessoas que acreditam num projeto de partido, num projeto socialista, num projeto de liberdade, de igualdade, de justiça social. Ele é mantido pela contribuição dos nossos militantes, que não esperam nada em troca. Nós não estamos disputando a eleição aqui para ganhar ou perder. Nós estamos disputando a eleição em Chapecó, para prefeito, para vereador, porque nós acreditamos que Chapecó precisa ser uma cidade justa, solidária, que o bairro São Pedro II, que a linha baronesa, né, tem as mesmas condições de dignidade para o ser humano que tem o centro da cidade. É por isso que nós somos candidatos. É por isso que temos as candidaturas aqui. E quem financia o nosso trabalho são os militantes. E os nossos vídeos são gravados com celular aqui, né? Com os nossos militantes, com a Lira, com o Jefferson, com o Jailson trabalhando, com vários outros aqui, que são militantes do partido. Porque nós não queremos conchavo, não queremos relações de compadrio. Nós não desprezamos os outros. Não, cada um faz a política do jeito que quer. Mas o PSOL faz a política para a transformação e para a inversão de prioridade. Então, do ponto de vista que nós pensamos, né, é isso, sobre o fundo, com muita tranquilidade. Agora, vejam só, o que nós precisamos realmente pensar é como é que vai ser bem investido o dinheiro público. Vejam bem, Chapecó hoje, você chega a esperar 2 anos para ter uma consulta especializada. Às vezes as pessoas morrem e não são atendidas. O tempo de espera de um exame, de uma consulta especializada, onera o próprio sistema de saúde. E isso pode ser resolvido, por exemplo, com otimização dos recursos públicos. Estima-se hoje que nós tenhamos mais de 3.500 falta de vagas para creche aqui em Chapecó. E nós poderíamos resolver isso se o dinheiro público fosse bem investido. Então, para nós é mais importante a gente ter pessoas com ideias boas, com vontade de fazer a política diferente, transformadora, do que achar que um investimento público, por exemplo, vai prejudicar esse serviço, porque na verdade prejudica muito mais quando os grandes empresários investem na política para mandar e para tirar proveito da política pública em seu benefício próprio ou dos seus grupos de proteção. Obrigada, candidato. Questão de número 4. A sinaleira no centro da cidade abre, os carros aceleram e buzinam. Enquanto um idoso ou portador de alguma necessidade especial tem 9 segundos para atravessar a rua. O trabalhador sai de casa de bicicleta e custa chegar inteiro no trabalho. Pois não existe espaço para bicicletas nessa cidade. Um pedestre tenta atravessar o novo elevado arriscando a sua vida, pois não existe uma passagem de pedestres na obra recém-inaugurada. As áreas verdes públicas, como parques, são escassos e mal conservados. Percebemos que esta cidade não está sendo pensada no ser humano. O candidato terá coragem para implantar os projetos de mobilidade urbana que estão engavetados. O que nesse sentido? Quando? De coragem, de segundo você, papel
O que fizeram, apesar da importância do elevado ali, você chega lá e já tem uma placa, proibido passar, proibido passar. Então, só passa quem tem carro. Planejamento. Essa questão de mobilidade, aliás, eu quero dizer extraordinariamente cada uma delas. Leis extraordinárias, qual é o problema? É a letra morta. No direito, né, Renata, a gente diz que quando a lei é feita, mas não é cumprida, se torna letra morta. Então é isso. Nós vamos tirar do papel o que não fizeram até agora. Agora, o que eu acho interessante é que vários dos candidatos que estão aí passaram pelos governos municipais e agora tem a receita para resolver, mas não fizeram até agora. E nós vamos fazer por quê? Porque nós vamos economizar o dinheiro público dos aluguéis. Né? Muito aluguel se paga hoje. Nós estamos lá na EFAP, por exemplo, com uma superintendência a poucos metros do Parque EFAP. O Parque EFAP fica 90% ou mais do tempo fechado, que é um espaço público. E aí paga-se um aluguel enorme lá para ter uma subprefeitura e que podia estar sendo utilizado, inclusive, para outras coisas. Bom, nós pensamos Chapecó com um projeto de cidade para daqui a 10, para daqui a 20 anos. E é por isso que a gente tem que ter políticas de Estado, não políticas de governo. E essa questão precisa levar em conta a mobilidade das pessoas com deficiência, com certeza, mas nós precisamos pensar principalmente num transporte coletivo eficiente, que seja atrativo. Tem que ter um tal urgente lá na EFAP, já passou o tempo disso, para que as pessoas possam se deslocar rapidamente, para que os pais possam mandar as crianças para a escola com o passe livre, sem precisar sair de casa. Aí você vai diminuir o número de carros que circulam na cidade. Aí você vai permitir, por exemplo, que seja possível fazer as ciclovias que interliguem os bairros com o centro. Que a gente possa também garantir os pontos estratégicos da cidade para não ter estrangulamento. Realizar o trânsito com vias rápidas no sentido norte-sul, leste-oeste. E a gente discutir, então, a mobilidade, e essa mobilidade passa, evidentemente, por um bom transporte público. Né? Agora, quanto aos espaços que eu quero dizer a vocês que nos acompanham, e quem nos conhece, eu sou biólogo e sempre militei na causa da preservação ambiental, incluindo as pessoas. É por isso que nós defendemos cada bairro, cada loteamento dessa cidade, precisa ter um espaço digno para as pessoas poderem levar seus filhos, para a gente não correr risco com as crianças lá na rua, como eu faço quase todos os dias, que a gente tem que ficar desviando dos carros para não ser atropelado. Então a gente precisa de um lugar de dignidade para poder preservar a segurança das nossas crianças, para poder aproveitar. E nós queremos ousar, nós queremos fazer das escolas grandes parques de atração da família, porque nós queremos implantar ensino em tempo integral, e para isso a escola tem que ter estrutura para prática desportiva, para natação, para várias questões artísticas, culturais que são necessárias. E tem que estar aberta para que a comunidade, no horário que não tem aula, aproveite e use esse espaço, porque o dinheiro público usado na educação é o mesmo que a gente usa para fazer qualquer outra coisa, e a gente precisa otimizar a utilização dos recursos públicos. Agora, eu vou dizer uma coisa fundamental para vocês, na minha experiência de educador de 36 anos. Isso tudo que eu estou dizendo não é promessa. Isso tudo que eu estou dizendo é baseado em estudos que já ocorreram, já ocorrem em muitas cidades do Brasil e do mundo. Agora basta a gente fazer acontecer aqui em Chapecó. Vou aproveitar o tempo que me resta e falar do Parque EFAP, por exemplo. Nós temos lá uma cidade realmente na EFAP com 70 mil habitantes, e um espaço ocioso, que nós poderíamos utilizar lá para fazer um grande espaço cultural, artístico e desportivo, de iniciação desportiva, e abrigar nossas crianças com segurança. E enquanto nós não tivermos escolas adequadas, fazer lá a complementação do ensino, então, das 8 horas ou 7 horas, que é o ensino em tempo integral. O que o seu planejamento prevê para o esporte em nossa cidade além do futebol? E qual a sua visão sobre a retomada das praças de automobilismo em Chapecó, como a do Kartódromo Internacional, que está sendo desenvolvido pelo Junior Kart Club,
E o autódromo pelo Automóvel Clube Chapecó? Bom, primeiro eu quero dizer a vocês que nós temos uma visão de que o esporte tem que ir além do futebol. Nós sabemos que grande parte da população gosta muito do futebol. Agora, por exemplo, nós precisamos discutir com muita seriedade num país que vai ficando idoso os esportes interativos e colaborativos, não apenas esportes competitivos, porque talvez aí você inclua muito pouca gente. Eu tenho um amigo, colega, professor, trabalhamos junto há quase 30 anos, e ele disse que o grande desafio do Brasil é colocar as pessoas para dentro do esporte, e não na arquibancada. Então a gente tem que diminuir as arquibancadas e aumentar o espaço para que as pessoas possam participar. Esse é o ideal, então, que a gente pretende construir. Agora, como é que a gente faz isso? Por isso que nós falamos da educação em tempo integral. Por quê? Primeiro, a educação tem que ser em tempo integral para dar condições de a gente fazer isso. Para que a gente tenha lá na escola a iniciação desportiva. Você imagina que Chapecó tem quase 230 mil habitantes e não tem uma grande expressão no desporto catarinense. Mas não, talvez por falhas, né? Falhas, né, Lira? Que tem aí um time que treina, mas que tem que comprar a própria bola, porque o município não dá nem a bola para fazer o treinamento. Então, essa é a questão que a gente precisa resolver nas pequenas coisas, né? Às vezes não é falta de dinheiro, às vezes é falta de planejamento ou falta de política. Uma outra coisa importante nesse sentido é relacionado com o incentivo à formação de atletas. Vocês não abordaram aqui, mas vou tomar a liberdade de gastar 30 segundos para falar de segurança pública. Se a gente quiser de segurança pública de verdade, nós precisamos fazer as coisas com as nossas crianças, principalmente as mais pobres, que não têm condições de acessar a escola com melhores condições, que é garantir que ele tenha educação de qualidade em tempo integral e que ele tenha iniciação desportiva, porque é isso que vai tirá-lo do mundo do crime, isso que vai tirar das mãos dos criminosos que transformam as nossas crianças e adolescentes em criminosos do futuro. Então, para nós, o fundamental. Uma outra coisa também que nós pensamos, nós temos que introduzir aqui em Chapecó mais escolas, né, nas escolas, né, mais espaço para capoeira, para karatê, para culturas diversas, né. Nós temos, Chapecó tem um extraordinário potencial cultural de vários países do mundo, de vários estados, e a gente tem que aprender com isso. Eles não são nossos inimigos. Eu disse vários agora nas reuniões que tive na semana passada, né, com toda a tranquilidade. Não podemos ver os migrantes como inimigos nossos, porque eu passo ali na IFAP, né, Renato sabe disso, e todo dia eu vejo eles com uma caixa embaixo do braço, de um ventilador, de uma máquina, de uma roupa que eles compraram. Então eles estão aqui trabalhando também, estão gerando desenvolvimento. Agora é preciso que a gente tenha responsabilidade com eles para a gente não ter um estrangulamento no futuro no oferecimento da saúde, da educação e da saúde. Também dizer que nós defendemos que os esportes têm que ser proporcionais de acordo com a idade de cada um. E sobre o projeto de vocês, dizer que nós temos pleno acordo e com certeza vamos dar todo o apoio necessário, porque uma das nossas intenções é implementar Chapecó na rota do turismo, né? E esse turismo ele pode ocorrer de diversas formas, inclusive o turismo artístico e, por que não, então, eu estive olhando um pouco, né, da grandiosidade do projeto de vocês, isso é muito importante, né, que a gente tenha aqui uma referência, então, mais uma referência, a gente quer que tenha muitas outras referências boas. Com certeza o pessoal será grande parceiro nesses tipos de atividade, nesse tipo de evento. Então, pode contar com a gente com toda a tranquilidade, porque o que a gente mais quer é garantir que Chapecó esteja no rumo certo do desenvolvimento. É claro que, junto com isso, Renata, nós temos que cuidar, por exemplo, como eu falava, das condições do posto de saúde, da falta de medicamento, da falta de vaga para creche, da falta de vaga para escola. Disso não dá para a gente abrir mão, mas a gente pode achar, com certeza, recursos a partir da fiscalização, a partir da regulação fundiária, com participação popular, que vai garantir, então, mais arrecadação para o município, mas vai garantir tranquilidade para as pessoas que moram hoje em áreas irregulares. Então, é um pouco disso que nós pensamos sobre essa questão. Nós criamos o projeto Abuse do Diálogo, que visa acabar com o abuso sexual infantil que cruelmente assola a vida de muitas crianças em Chapecó.
Sabemos que uma das melhores formas de combater o abuso é a prevenção e informação desde os anos escolares iniciais, repetidos até a formação da criança. A realidade é que alguns gestores e coordenadores de escolas já estão abarrotados de projetos. E isso só funcionaria se fossem obrigados pelo poder público a fazê-lo, pois não é um tema delicado de trabalhar e não querem se envolver. Como você vê esse problema e conta isso dentro do seu planejamento? Bom, Renata, e os demais que nos acompanham, eu vou que a gente tem. Primeiro, eu comecei a minha vida profissional trabalhando com crianças, na época a gente chamava menores de rua, de 3 a 15 anos. Então, tinha uma entidade onde eu trabalhava que essas crianças recebiam algumas formas de proteção. Segundo, eu fui professor por 25 anos na educação básica de biologia e trabalhei nas escolas a educação sexual e depois, por um tempo, eu fui também formador de professores para trabalhar a educação sexual. Eu estou dizendo isso para trazer para vocês uma grande contradição que vive a sociedade brasileira hoje, grande parte dela, que é essa política que se implantou aí de proibir discutir nas escolas, por exemplo, relações de gênero, transformando isso numa questão ideológica. E quem conhece realmente a discussão de gênero sabe que nada mais é do que discutir a tolerância, a igualdade de homens e mulheres, né? E é a partir daí também que a gente introduz a educação sexual, que é combatida, e nós professores sofremos por isso hoje, combatida por muita gente que acha que não tem discussão na escola. E aí, às vezes, a menina ou o menino não sabe que ela está sendo violada, está sendo abusada por pessoas próximas, por parentes, como aconteceu com a menina de 10 anos, em que o abusador ainda disse que tinha uma relação estável com a menina, né? Então, é esse conceito que você cria quando a escola não discute isso. Tá? Então, discussões familiares, relações sociais. Porque são esses os componentes que vão garantir que a criança tenha condições de perceber que ela está sendo abusada. E eu atuo nos direitos humanos há 30 anos, Renato. E eu convivo com situações que as pessoas estão sendo violadas nos seus direitos humanos e não percebem. Então, o grande desafio é isso, que se nós não trabalharmos isso na educação, não vai ocorrer. Agora, só você vai a educação em tempo integral, não tem razão. Não tem como, em 4 horas, nós fazermos tudo isso. Nós precisamos aumentar para 7, 8 horas de permanência criança na escola para poder fazer. Agora, como fazer? Primeiro, 3 dimensões. Tem que estar no currículo, mas tem que também ter uma interdisciplinaridade, ou seja, tem que transitar em todos os componentes curriculares, porque se você falar em um só, às vezes a criança não leva em consideração, não gosta daquele professor, ela não vai entender. Agora, se todos os professores falarem do mesmo assunto em algum momento, ela vai compreender. E, por último, ela tem que ser transversal, que você possa trazer uma ligação com a sociedade, né, em que a gente possa fazer esse debate. Agora, para isso, a gente precisa ter um outro modelo de educação. Um modelo que crianças para lá para aprender. Porque hoje, infelizmente, nós não temos sonhos de fazer isso. Porque a escola lá do bairro, onde eu moro, lá na EFAP, por exemplo, tem sala alugada. A estrutura é de mais de 20 anos atrás, não se construiu mais escola naquele bairro. A criança onde o André, que está aqui comigo, a sala onde o André, que está aqui comigo, estudava, foi invadida por um carro, e por pouco não causa uma tragédia, matando várias crianças. Porque não tem sala de aula dentro do pátio. Não tem mais espaço, não se constrói escola. Então, nós precisamos ter escolas estruturadas para ensino integral. Nós precisamos garantir que a escola seja democrática e participativa. Quem tem que escolher o gestor da escola, o vereador, não é o prefeito. É a comunidade que sabe qual é o problema que a escola tem que resolver. E a escola, constitucionalmente, é um serviço público de Estado, mas ele é gestado democraticamente pela comunidade. Essa é a essência da educação. Se a gente quiser isso que vocês estão falando, de evitar todos esses problemas, e eu acredito que vocês queiram tanto quanto eu, nós precisamos pensar nesse novo modelo de educação. E, por último, dizer que nós precisamos também pensar uma escola que seja laica, que seja republicana, onde a gente possa discutir com as crianças todos os assuntos que a sociedade brasileira discute. Você não pode tornar a escola um espaço privado, em que alguns temas são proibidos.
porque aí você vai estar fomentando a exclusão automática das nossas crianças, conhecer a sua trajetória de vida, de conhecer o país, conhecer o estado, conhecer o município onde vive. A cidade de um dos polos agroindustriais do mundo já foi palco de grandes festas gastronômicas que não existem mais por falta de uma estrutura adequada, uma vez que os pavilhões da EFAP não possuem mais condições para tal demanda. Acredita que seria oportuno reinventarmos a estrutura e os eventos como forma de incentivar as organizações e a produção regional? Bom, Renata, nós somos um partido que defendemos que o Estado tem que assumir seus compromissos com o desenvolvimento. Agora, também não somos ingênuos que em alguns momentos a gente precisa fazer parcerias com o setor privado. E seja no incentivo à empresa, seja no desenvolvimento de algumas atividades. Nós somos contra, é verdade, nos serviços essenciais, a privatização. Isso para nós está fora de debate. Agora, veja só. É reconhecido que o Parque EFAP hoje não dá conta do tamanho dos eventos que Chapecó precisa fazer. Então, o que nós precisamos construir? Uma parceria público-privada com o objetivo de atender a esse pleito, de fazer grandes eventos, né? E aí nós não podemos pensar só Chapecó. Nós temos que pensar Chapecó como uma metrópole. E, aliás, uma lei aprovada em 2012 que não saiu do papel também, Renata, que é transformar Chapecó numa região metropolitana. E aí chamar os outros municípios para a gente fazer grandes parcerias e trazer o público do sudoeste do Paraná, do norte do Rio Grande do Sul para cá. É assim que a gente vai desenvolver Chapecó. E aí, as feiras, a gente vai fazer nessa parceria, nessa lógica. Agora, especialmente sobre o Parque EFAP, eu quero dizer a vocês o seguinte: nós defendemos a manutenção pública com toda a tranquilidade. Por quê? Nós temos, como eu falei antes, só na EFAP uma cidade dentro de Chapecó. E vai abrigar, pela previsão, aí, mais 30 mil habitantes nos próximos 10 anos. Então nós vamos ser 100 mil pessoas naquele bairro. E o Parque EFAP não pode ser privatizado. Ele tem que ser garantido com espaço público, para a gente ter lá auditórios, para fazer teatro, para fazer arte, para fazer um auditório para os empresários de lá fazer seus negócios, para fazer pequenos eventos, né? Para transformar lá em pistas de atletismo, em espaços desportivos. Aquele espaço não pode ficar morrendo como está hoje, 90% do tempo ocioso. Tem que se transformar num espaço que incentive, que seja um espaço, por exemplo, para o turismo gastronômico, cultural, artístico, aproveitando as culturas de todos esses povos que vêm para cá, para a gente conhecer e para eles nos conhecerem. Dizer também que nós vamos transformar o Parque EFAP numa referência nacional para o desenvolvimento cultural dos povos que aqui vêm. De que forma? Ao invés de você ter outra estrutura, nós queremos levar para dentro do Parque EFAP, por exemplo, os diversos países que estão aqui, e há nichos culturais, onde as pessoas possam vir de fora para conhecer a gastronomia, a cultura e a arte desses povos. Aí é um jeito de a gente trazer mais gente para Chapecó, a gente desenvolver o comércio daqui. Outra coisa importante para nós no Parque EFAP é relacionado com a estrutura pública da EFAP. A 500 metros ou menos do Parque EFAP, nós temos uma estrutura alugada, como eu falei, da prefeitura, funcionar lá dentro, e economizar escolas, fazer creche, garantir a água da creche em tempo integral para o pai e a mãe que trabalha, não ter que levantar de madrugada para deixar o filho numa casa do vizinho, não ter que sair antes do trabalho para tirar a criança, porque 4h30 tem que buscar a criança na escola. Agora, vamos também dizer que dá para fazer tudo. Nós podemos ampliar o tempo de escola, podemos ampliar várias coisas. Agora, isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Antes de eu ser professor na Universidade Federal da Fronteira Sul, eu fiz algumas assessorias em vários municípios aqui do estado de Santa Catarina. E eu sempre dizia para o prefeito, a gente precisa primeiro fazer um planejamento de longo prazo. E é isso que eu tenho dito em todas as nossas atividades. Chapecó está pecando com a sua população, seja na água, no transporte coletivo, na saúde, na educação.
Nós não temos ideia de quantas salas de aula vão precisar. E eu sei disso porque os nossos filhos estudam na escola pública. E a gente vai ter que vir para atender as crianças que estão na escola, porque não tem planejamento. Nós temos que saber o crescimento vegetativo e o crescimento migratório da população, por exemplo, para a gente poder planejar. E quero dizer mais uma coisa para você que nos acompanha. Chapecó tem uma coisa interessante em relação aos outros. Além de crescer a população, a faixa etária que mais cresce a população em Chapecó é dos 20 aos 49 anos. Ou seja, é a faixa reprodutiva da população que biologicamente a gente chama. Então, nós crescemos, nós vamos ter um colapso quase. A honestidade da sua vida é inquestionável? E qual é a sua história de vida no que segue a sua atuação empreendedora e social? Bom, Renata, primeiro dizer que a honestidade ela é medida nas relações que a gente estabelece. E eu posso dizer a você que em todos os lugares por onde eu passei, eu volto de cabeça erguida, olhando nos olhos de cada pessoa por onde eu passei, porque isso não tem nenhum problema para mim. Eu vou começar falando da minha familiar, dizendo para vocês um pouco da minha vida. Eu sou filho adotivo, mas com uma curiosidade. Eu fui adotado por pais negros, analfabetos e pobres. E eu sofri todas as discriminações, Renata, mesmo sendo branco, de ser negro. E a criança pobre, o que sente a criança negra, porque eu vivi isso na minha vida. Tá? Agora, isso também não diminuiu a minha vontade de, eu não diria vencer, mas de superar os obstáculos que se colocaram na minha vida. E eu quero falar, então, da minha vida acadêmica. Veja, eu, mesmo tendo para novinha, daquelas que assim, vocês talvez jovens nem significava, pegava uma tinha, colocava banha, tinha energia elétrica durante um bom tempo da minha vida. Mesmo assim eu estudei. E eu fiz então o meu primeiro curso de matemática, depois eu fiz biologia, depois fiz direito, fiz mestrado em educação e doutorado em geografia. Então esse é um pouco de história, eu repito, não de vencedor, mas de alguém que sempre superar os obstáculos, e é por isso que eu sei como fazer isso na política também. Quando fui vereador em Maravilha, e eu milito política há 40 anos. Tenho vergonha disso. Vai acontecer acontecendo no Estado, vai acontecer o que está acontecendo no Rio de Janeiro, com impeachment. Davam a política. A gente tem política, mas tem que tratar a política com ética, é isso que eu faço. Quando fui vereador em Maravilha, eu tenho lembranças até hoje dos projetos que a gente fez com participação popular, de proteção ambiental, de proteção da água, de educação e de várias outras coisas. Quero trazer, para finalizar, 3 experiências da minha vida, então, profissional. Eu fui diretor de escola em Maravilha, na escola onde eu trabalhava. E lá em Maravilha está o único ginásio construído em terreno que não é da Associação de Pais e Professores da Escola. E nós fizemos isso com uma parceria com a comunidade. Juntos nós levantamos a comunidade em 60 dias, 1/3 com o governo municipal e 1/3 com o governo do estado, e nós construímos para abrigar os problemas de educação há 30 anos, hoje, com a boa e na época que foi feito os padrões necessários. Segundo a minha passagem pelo SINT, eu fui por 2 vezes coordenador do SINT, o maior sindicato dos professores aqui em Santa Catarina. Quando eu assumi em 2004, do sindicato, nós reclamamos administrar, e em pouco mais de 2 anos nós aumentamos em 10 mil o número de filiados. Então eu sei como fazer. E por isso que nós não estamos coligados. Nós temos certeza que as ideias diferentes, os caminhos diferentes vão nos conduzir a resultados que a gente gostaria que tivesse. E por último, quero dizer que eu tive a satisfação, desde
quando vice-presidente da União Catarinense de Estudantes, militar pela Universidade Pública e Gratuita no Oeste. E quando ela chegou aqui, então, eu fiz o concurso e no primeiro concurso entrei em 2010 na UFFS e lá dentro ocupei diversos cargos administrativos e ajudei a construir diversos projetos lá dentro, principalmente nos direitos humanos, nas organizações curriculares dos cursos, coordenei os trabalhos de criação do Campus Concórdia, com 3 cursos de engenharia. Então, experiência e vontade política a gente tem. O que a gente precisa é que você, eleitor, que você, eleitora, acredite que a política não é só de quem está, mas é principalmente de quem vem, para trazer propostas diferentes, inovadoras e com muita coragem. Um grande abraço a cada uma e a cada um de vocês. Obrigado, com muito carinho e muito respeito à JCI por essa esplêndida oportunidade de a gente compartilhar esses momentos, essas ideias com vocês. Obrigada, Antônio. Então, suas considerações finais. Bom, eu queria dizer então que nessa minha trajetória de vida, eu já tive inúmeras experiências, tive inúmeras situações em que a gente se pergunta, Renata, por que a política? E ontem e hoje eu convivi com 2 fatos. Aliás, domingo, Cléia, nós começamos com o fato de nós nos inteirarmos mais a fundo da realidade do povo de Chapecó. Já passamos pelos bairros, pelo centro e começamos a fazer as visitas ao interior. E escolhemos exatamente o que eu falava antes, a linha baronesa, pela condição que está posta. E outro dia, com o Rogério parando para as entrevistas, nós fomos dar um já trouxemos os dados a público, que 5% da população do campo vive na miséria. E fomos comprovar, então, isso, nas nossas saídas estamos comprovando isso na nossa saída pelo interior. E que 1,8% das pessoas de Chapecó, da cidade, vivem na linha da miséria. E que nós temos hoje quase 10 mil de cadastro único em Chapecó. Pensar, uma cidade que tem tanta miséria. Pensar nessa, nós fomos com água grande, não tem outra forma de ter água. Tem lugares que você não tem como chegar quase nem a pé nas casas. Então, quando a gente fala em regularização fundiária, é isso, nós temos que ter a capacidade de trazer essas pessoas de vida. Mas temos que fiscalizar também a especulação imobiliária. E aí entra o compromisso de fazer o plano diretor do bom uso do solo, da sustentabilidade, fazer valer a lei nacional que estabelece as áreas de interesse social e criar as condições que as pessoas tenham, então, condições de moradia e dignidade. Nós queremos transformar Chapecó num polo de saúde. Nós vamos ter agora, com os 80 acadêmicos da UES que se formam em medicina, mais os 40 da UNO, 120 da saúde se formando em Chapecó, gente. Nós precisamos, com urgência, ter um grande ou grandes espaços de estágio, não só para medicina, para odontologia, para fisioterapia, para enfermagem, e que, ao mesmo tempo, isso sirva de atendimento para a nossa população, com pouco investimento, que a gente tenha residências médicas daqui para ter mais profissionais, e Chapecó se transformar um polo de saúde, não só para atender bem a população, mas que isso vai trazer mais renda para quem vive aqui. A indústria de Chapecó não pode parar no negócio. Ela tem que ir além, tem que ter metal mecânica, tem que ter empresas na área de tecnologia. E nós só vamos fazer isso com ousadia. Se você não estiver preso ao que está aí, e nós não desprezamos, Renato, o que está aí, nós valorizamos muito o que foi feito. E nós queremos respeitar o que foi feito. Agora não dá para ficar parado no tempo. A gente tem que garantir que o povo de Chapecó tenha esperança. Mas que todo o povo de Chapecó tenha esperança, não só alguns. Nós temos que pensar no menino e na menina lá, que não queremos que ele seja criminoso amanhã,
que nós precisamos oferecer as condições para isso, na escola, com saúde, com dignidade, que ele tenha uma expectativa de um dia, quem sabe, ele ter melhores condições que seus pais tiveram. Porque senão nós vamos preservar o nosso ambiente, porque senão não vamos ter água. Mesmo que a gente traga água do Uruguai, que é um projeto que nós aprovamos e defendemos, se a gente não preservar a nossa nascente aqui, como já está ocorrendo, estamos destruindo as nossas nascentes, não vai ter água. Esse planeta não pode ser pensado como se fosse essa geração a última a viver aqui. Nós precisamos pensar Chapecó, precisamos pensar Chapecó dentro de Santa Catarina, dentro do Brasil, dentro do planeta. E vamos contribuir para que Chapecó faça o melhor e que todos possam viver aqui. Então, conheça as nossas propostas, nos acompanhe nas redes sociais. Nós temos coragem, temos propostas e temos ousadia para fazer Chapecó para o povo. Agradecemos a todos os companheiros, agradecemos a todos os nossos que estão nos assistindo de maneira virtual, os que estão aqui presentes, compartilhando da energia desse projeto. O Entrevistando o Futuro nasceu dessa necessidade, que nós, como jovens cidadãos ativos, buscamos conhecer melhor os candidatos a prefeito dessa cidade, para, com consciência e com sabedoria, escolhermos o nosso voto no dia 15 de novembro. Então, agradeço a todos aqueles que estiveram aqui, que nos assistiram. Amanhã é a 7ª e a última entrevista do projeto, também às 8 horas, aqui na JCI Chapecó. Gratidão.